Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz a todos vocês. Dando início a mais uma manhã com Deus, eu convido os amados para que acompanhem a leitura que farei no Salmo de número 40, os 5 primeiros versos. Salmo de número 40, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se podem contar. Este é um salmo de Davi ao nosso soberano Deus, e ele começa com uma ação de graça ao Senhor. No verso 1 e no verso 2, ele ressalta a recompensa daqueles que confiam em Deus. Ele diz: tirou-me de um tremedal de lama, tirou-me de um poço de perdição. Depois de Davi haver confiado no Senhor, o Senhor o recompensou. O Senhor o alcançou e derramou a tua misericórdia sobre Davi. Deus, ele auxilia, Deus, ele nos direciona, ele protege os seus filhos. Observem o que diz no verso 3: E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Na maioria dos contextos, quando a Bíblia diz novo cântico, se refere a um cântico de vitória em meio à guerra. Ou seja, um novo cântico era um cântico anunciado após uma vitória. Essa é a recompensa daqueles que confiam a Deus. Eles têm vitória diante da batalha, diante da adversidade. Então, após esperar no Senhor, o salmista tem a paz que tanto almeja. No verso 5 ele diz: São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado. Muitas vezes nos Salmos, os atos de Deus no passado são frequentemente relatados e nos fornece a base para a confiança demonstrada no presente. Uma vez que Deus livrou no passado, pode-se confiar que Ele irá fazer no presente e também no futuro. Bem-aventurado o homem que no Senhor deposita a confiança. Vamos então orar a esse tremendo Deus que servimos. Santo Deus e eterno bom Pai, Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas. O Teu nome, ó Pai, é soberano sobre tudo e sobre todos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, eu quero Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as Tuas maravilhas e as Tuas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Não se pode, ó Pai, contar todas as coisas que o Senhor faz por nós. Não se pode esquadrinhar o Teu entendimento, ó Pai, e o Teu poder, ele não tem limites. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te agradeço, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Eu Te agradeço pela justificação pelos nossos pecados e pela adoção, ó Pai, ao qual o Senhor nos dá o direito de Te chamar de Pai, e o Senhor também nos chama de Filho. Em nome de Cristo é que eu oro, ó Pai, e entrego as nossas vidas diante de Ti, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos direcione, assim como o Senhor fez com Davi, ó Pai. Nos ajude a confiar em Ti, nos ajude a esperar confiadamente pelo Senhor, porque sabemos que o Senhor se inclina para nós, sabemos que o Senhor está sempre atento a nos escutar e a nos proteger, ó Pai, todas as vezes que nós clamamos a Ti. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu imenso amor para conosco. Obrigado pelas Tuas misericórdias para com os Teus filhos, ó Pai, pois não merecíamos nada. Não merecíamos, ó Pai, o Teu amor e mesmo assim o Senhor o derrama sobre nossas vidas todos os dias. Aonde merecíamos a ira de Deus, o Senhor derramou o amor de Deus. Obrigado, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo é que eu oro e agradeço. Amém.
Meus amados irmãos, bom dia, graça e paz, que a maravilhosa graça do Senhor seja sobre todos nós na manhã desse dia. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler em Mateus capítulo 3, versos 11 e 12, que diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir, na qual queremos aprender lições para a nossa vida cristã diária. Nos abençoe, Senhor, nos ensine, nos conduza. Abra, Senhor, o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. É a oração que fazemos com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o batismo de João era um testemunho público de que o participante, ou seja, a pessoa que se apresentava para o batismo, estava arrependido. E esse batismo efetuado por João seria seguido posteriormente pelo batismo do Messias com o Espírito Santo e com fogo, conforme relata o texto. Há quem relegue os dois termos ao Pentecostes, outros ao juízo. À vista da visão desse versículo 12, parece claro que o batismo com o Espírito Santo se refere a Cristo salvando os crentes. Ele falou dizendo uma vez que se o grão de trigo cair na terra e ficar ele só, mas se ele morrer, produzirá muitos frutos. E o fogo aqui descreve o juízo que virá sobre os maus. Ele diz no texto que ele limpará a sua eira e queimará a palha em fogo inextinguível. E um capítulo que no Novo Testamento foi aplicado a João se refere em Lucas capítulo 1, verso 17. Assim, João olha para a obra do Messias do ponto de vista costumeiro do Novo Testamento, sem ele se importar com o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele profetizou justamente o que iria acontecer, um intervalo do qual ele mesmo poderia não estar cônscio. E ele fala da pá. A pá ele tem na sua mão. E essa pá era um instrumento de madeira para se jogar o grão contra o vento depois de debulhado. A palha, sendo o produto mais leve, seria carregada pelo vento, deixando os grãos amontoados em um monte. Eu quero pensar com os irmãos, baseado nesse texto, sobre o tema: quem é Jesus? A vinda de Jesus para ser batizado por João foi colocado em tranquilo contraste com a vinda hipócritas dos fariseus e saduceus, que trata deles, fala sobre eles no verso 7. Todos os evangelhos sinóticos, aliás, os 3 evangelhos sinóticos, registram esse batismo. E o evangelho de João inclui o posterior testemunho de João Batista sobre o mesmo, que está registrado no capítulo 1, dos versos 29 a 34. E ele, porém, Jesus, dissuadia a João para que o batizasse, porque João se recusava a batizá-lo. João disse: eu é quem preciso ser batizado por ti e tu vem a mim. Aí Jesus Cristo disse: olha, deixa por enquanto. E esse verbo aqui enfatiza
um contínuo protesto à luz de João 1, de 31 a 33, onde pode-se perguntar como João reconheceu a superioridade de Jesus para falar assim. Não devemos deduzir, queridos, entretanto, que esses dois parentes fossem totalmente estranhos um ao outro. Mas antes que João ainda não sabia que ele era o Messias oficial, até que lhe fosse dado o sinal do Espírito que desceu do céu. Então, em João 1, verso 33, ele vai dizer o seguinte: eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, ou pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista havia sido avisado de que havia esse sinal e que ele devia estar atento a esse sinal. E aí ele disse que não conhecia, mas quando ele viu o sinal que fora dado pelo próprio Deus, que foi quem enviou João a batizar, então ele reconheceu realmente essa superioridade do Senhor Jesus. Por isso que ele se recusou a batizá-lo, mas Jesus Cristo diz: não, deixa por enquanto, cumpre a gente cumprir toda a lei, cabe a nós cumprir toda a lei. Então João o batizou. Voltando, meus queridos, a falar da recusa de João batizar Jesus, no verso 14 ele diz assim: ele, porém, dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Quando Jesus Cristo diz porque assim nos convém, queridos, ainda que fosse verdade que as posições de João e Jesus deveram ser exatamente opostas, naquele momento, quando Jesus disse por enquanto, era a coisa oportuna a fazer. É claro que Jesus não se arrependia de nenhum pecado pessoal. Jesus não precisava se arrepender porque ele não tinha cometido nenhum pecado pessoal. Portanto, entretanto, como o substituto que proveria a justiça para a humanidade pecadora, ele aqui se identifica com aqueles que veio redimir e começa assim o seu ministério público. Jesus, enquanto esteve na terra, sempre cumpriu com as obrigações religiosas de um judeu justo, tais como adorar na sinagoga, assistir às festas e pagar o imposto do templo. No verso 16 e 17, ele vai dizendo assim: o Espírito de Deus, descendo, cumpriu o sinal predito para João, que Jesus era o Messias, registrado no verso 33 do capítulo 1. Também se tem uma ligação com Isaías 11:2, com Isaías 42:1, 59:21 e 61:1. Tal como o Espírito vinha sobre os profetas no Velho Testamento, para orientação especial no começo dos seus ministérios, agora ele vinha sobre Jesus sem medida. É claro que isso relaciona a humanidade de Jesus, a pomba, um antigo símbolo de pureza, inocência e mansidão. Em Mateus 10:16, a voz dos céus ocorreu em 3 lugares-chave do ministério de Cristo, e no seu batismo e na transfiguração. Nos versos 5 do capítulo 17, é exatamente antes da crucificação, conforme registra João 12:28. Portanto, Jesus é identificado aqui como o verdadeiro Filho de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus.
Santo Deus e eterno bom Pai, Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia, te agradecemos pela tua palavra explícita a nós. Te agradecemos porque o Senhor fala conosco diariamente através da tua palavra, através das sagradas escrituras. O Senhor deixou aquilo que precisávamos saber. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, eu quero te agradecer o teu imenso amor para conosco. Agradecer porque o Senhor nos escolheu, ó Pai, dentre muitos para fazer a tua obra. O Senhor nos escolheu, Pai, e o Senhor nos capacita. O Senhor nos dá a direção e o Senhor controla e governa as nossas vontades. Em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai, quero te agradecer por causa disso. Nos ajude, Senhor, a dizer igual a Paulo: esteja de mim longe gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, ó Pai, a amar e a honrar a mensagem que foi imposta na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Que o Senhor possa sempre, ó Pai, estar diante de nós. Sempre o Senhor deve ser o nosso alvo. Nos ajude, ó Pai, a completar a carreira. Nos ajude a guardar a fé e fazer tudo aquilo que te agrada, tudo aquilo que é bom perante aos teus olhos. Em nome de Jesus, mais uma vez eu agradeço esta palavra. Aprendemos um pouco mais de Ti. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática aquilo que temos aprendido sobre Ti. Nos ajude a buscar mais a santificação e a parecer mais com Jesus Cristo, que é o nosso modelo. Em nome de Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te conceda um dia maravilhoso na presença dele, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.